Você toma uma decisão e muda. Quantos aqui nesta noite, talvez já praticou um dia alguma coisa, e aí tomou uma decisão e nunca mais o fez? Tem gente aqui que já aconteceu isso? Você conseguiu, você é um vitorioso. Quando nós decidimos alguma coisa, de todo o nosso coração, ninguém nos impede. Porque o ser humano nasceu com um poder tão grande, que quando ele toma uma posição acerca de algo, meu irmão, acabou. Eu já vi pessoas que pararam com vícios, porque ouviu uma palavra e disse: a partir de hoje eu entendi, nunca mais, e nunca mais. Porque nós nascemos com esse poder. A Bíblia diz: e façamos o homem segundo a nossa imagem, a nossa semelhança, e vamos dar poder para esse homem. Então nós já nascemos empoderados. Tudo que você decidir, a Bíblia Sagrada diz, assim: determinando tu algum negócio, você te afirme, e a luz brilhará no seu caminho. Se você dizer não para as trevas, a luz vai brilhar. Se você dizer não faço mais, a luz vai te acompanhar e vai brilhar. A palavra de Deus nos sustenta, irmãos. Então o caminho da santificação não é difícil. Essa ordem divina era para os sacerdotes, para os levitas, para os homens, mulheres, crianças. Todos precisavam se santificar. Digo até criança. Mas como as crianças irão se santificar se os pais não os santificam? Lembra quando Jonas foi pregar uma mensagem de condenação, diga condenação, para a cidade de Nínive? Ele chegou lá e começou a pregar. O rei, ouvindo aquela mensagem, rapidamente, ele anunciou a todo o reino dele: jejum, santificação e oração. E ele dizia: vai que o Senhor mude de ideia. E o que aconteceu, igreja? Quem sabe aqui, diga amém. O que aconteceu? A maldição de morte, de extermínio, foi retirada. Você pode dizer glória a Deus? Você pode aplaudir a Jesus por isso? Repita comigo assim, ó: a maldição de extermínio, de falência, de pobreza, que o pecado me traz, a santificação vai me limpar. Então aquilo que estava determinado para acontecer de mal, não vai acontecer mais, a partir do momento que um homem ou uma mulher de Deus se posiciona e começa a dizer: aqui nesta casa eu levantei um altar de santificação. É isso que nós precisamos entender. Quando aquele povo entendeu e teve temor, sabe o que acontece? Deus retira a maldição que estava sobre eles, porque houve uma santificação, houve arrependimento. Diga arrependimento. Diga: se eu me arrepender e me converter do meu mau caminho, eu vou viver todas as promessas que está em Deuteronômio capítulo 28. A bênção correrão atrás de vocês. Amém ou não? Mas eu preciso passar por esse processo. Os resultados são maiores do que as exigências. Muito maior. Porque o que Deus pede é muito pouco, irmãos. O que Deus está pedindo para você é quase nada, se comparado ao que Ele vai fazer. Então nós precisamos mudar o nosso comportamento, mudar o nosso caráter. Todos que buscam santificação alcançam a herança. Todos que buscam se santificar alcançam a herança. A Bíblia diz em Atos dos Apóstolos capítulo 20, versículo 32. A Bíblia diz assim, ó, Atos 20, 32, agora eu os entrego a Deus e a palavra da sua graça, que os pode o quê? Edificar e dar a vocês herança entre todos os que são.
Diga: a santificação também me credencia a viver a herança. Aquilo que foi liberado sobre Abraão também pode ser liberado sobre mim. Todas as pessoas que buscam a Deus e se afasta do mal, entra em uma rota de milagres. Todas as pessoas. Você quer mudar a história da sua família, do teu casamento? Alguém nesse casamento tem que se levantar e servir a Deus. Você quer mudar a história dos teus filhos? Alguém nessa casa tem que se levantar em santificação e servir a Deus. Porque todo mundo que busca a santificação entra na rota de milagres, e milagres extraordinários. Deus, Ele abençoa a sua vida de forma completa, não vai ter falta em área nenhuma. Ele falou: na cidade você vai ser abençoado, nos campos você vai ser abençoado, você vai plantar e vai colher, os seus filhos serão abençoados, os seus inimigos serão derrotados. Por quê? Porque eu passei a me santificar. Deixa eu fazer uma pergunta: quem aqui está vivendo um tempo de muita batalha aqui? Você tem guerreado muito? Para de guerrear, para de lutar e começa a se santificar, que Deus cuida dos inimigos. Quando você começar a perder noite de sono, orando, lendo Bíblia, jejuando e se consagrando, e parar de perder noite de sono, imaginando o que você vai fazer com o seu inimigo, Deus vai tratar de resolver o problema para você. Estão entendendo? Então compreenda o que Deus está a falar com a igreja nessa noite, porque Deus está liberando aqui um acesso para nós. A herança de Deus, ela vai vir a partir do momento que nós vamos entrar na rota de santificação. Agora, para se santificar não pode se magoar. Sabe quando você chama alguém de confiança e fala assim: ó, eu confio em você, fala para mim o que você pensa de mim, o que você acha de mim, do meu comportamento. E aí aquela pessoa vem e descreve para você todas as suas falhas e os seus defeitos, aonde você está errando. Será que você vai ter maturidade de ouvir, mudar o comportamento para não ser mais aquela pessoa? Ou você vai ficar chateado porque lhe foi cobrado aquilo? Porque é isso que Deus está falando. Tem pessoas que insistem. Diga: o meu corpo é templo, é morada do Espírito Santo. Pessoas que insistem. Tem gente que é assim, ó, ele sai de um problema e entra no outro similar. Entende? Ele sai de um relacionamento ruim e entra no outro mais ruim ou pior. Por quê? Porque não segue os padrões dos ensinos que o Senhor tem. Queridos, a água e o óleo, ela não mistura. Aí você se diz óleo, mas você só está junto com água. Não tem jeito. Não tem conformidade entre luz e trevas. Não há. Você já sabe, você já conhece aquilo que o Senhor espera de você e o porquê você nasceu para ser, e continua fazendo escolhas que desagrada a Deus. Como você quer viver um milagre? Como você ora ainda: Deus abençoa essa situação, e Deus está olhando e fala assim: como eu vou abençoar aquilo que não tem como abençoar? Como? Como eu vou trazer luz para uma situação que é treva e você não quer sair dela? Como? Entenda isso. Você quer viver milagre extraordinário?
Então para de cometer os mesmos erros, para de aceitar aquilo que a tua carne deseja, e começa a viver segundo o Espírito, aquilo que o Espírito Santo te ensina, amém? E a sua vida vai mudar, as coisas vão começar a melhorar, a bênção de Deus vai chegar na sua vida. Quantos creem, diga aleluia. Sem santificação não existe comunhão com Deus. Sem santificação não há comunhão com Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Olha o que a Bíblia diz em Hebreus: busque a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá. Se você não vai ver, muito menos você vai possuir a bênção. Amém? Senhor, abençoa esse relacionamento está santificado? Senhor, abençoa minha fonte de renda, a sua fonte de renda é santificada? Abençoa meu filho, você está santificando ele, mostrando a verdade para ele, falando para ele o que pode, o que não pode, aquilo que Deus não agrada? Sem a santificação, não vê Deus, não pode ver a Deus sem a santificação. A santificação, a busca pela obediência, vai fazer com que Deus se manifeste na minha vida, vai fazer Deus trazer à existência os milagres. A santificação atrai o resultado nas minhas vidas. Queridos, não tem como ter uma aliança com Deus sem se santificar. Não há possibilidade nenhuma. Êxodo capítulo 34, versículo 10. Olha o que a Bíblia diz aqui. Êxodo 34, verso 10. Então o Senhor disse: faça uma aliança diante de todo o seu povo. Farei o quê? Prodígios, jamais realizado na presença de nenhuma outra nação de toda a terra. O povo no meio do qual vocês habitam verá a obra maravilhosa que eu, o Senhor, farei em favor de vocês. Diga: a promessa é que Deus vai fazer coisas inéditas, maravilhosas, que ninguém viu para o povo que se santifica. Olha que resultado tremendo. Deus está dizendo: eu vou fazer coisas inéditas no meio de vocês. Sabe o que é isso? Lá no meio da sua família, de todos os seus familiares, aquele que se santifica vai se sobressair. Foi o que o Senhor disse: eu vou colocar vocês por cima. Aí você começa a vir para a igreja, ninguém da tua casa vem. O que muito acontece, a mulher vem primeiro, aí os homens ficam em casa, e a mulher fica ali, ó. E tem homem que ainda incomoda a esposa, porque ela quer vir para a igreja, e ela insiste, e ela vem. É um filho que o pai e a mãe não vêm, e ele vem, e ele busca. Aqui na igreja tem casos assim. E aí Deus começa a fazer. Aqueles que não se converteram pela palavra que você prega, vai se converter pelos milagres que você vive. Não foi isso que Jesus fez? O povo via pelos milagres. Aqueles que não se convertem pela palavra que você prega, vai se converter pelos milagres que você vai viver. Porque Deus vai pegar você, mulher, e vai te prosperar. Deus vai pegar você, homem, e vai te prosperar, vai alavancar a sua vida. E as pessoas vão olhar e falar: meu Deus, o que ele está fazendo? Lá na empresa que você trabalha, você vai virar gerente. E aí as pessoas vão dizer: ela não tinha capacidade para isso. Por quê? Essas pessoas, elas não conhecem o Deus que você serve. Porque a Bíblia diz que é Deus que capacita,
é Deus que eleva, é Deus que te coloca em uma posição privilegiada. Então, quando eles verem o seu resultado, eles vão se converter ao seu Deus, porque é assim. Daniel foi levado para a Babilônia como escravo, daqui a pouco se tornou um príncipe, porque enquanto todos estavam comendo, bebendo e usufruindo do pecado da Babilônia, Daniel estava escondido, orando 3 vezes por dia e se abstendo dos manjares do rei, se santificando. José do Egito, enquanto estava lá trabalhando, sendo escravo e fugindo das delícias da carne, daqui a pouco se tornou governador, porque o próprio faraó falou: aonde eu vou encontrar um homem que tem o Espírito de Deus? Algumas coisas vão acontecer na tua vida que as pessoas não vão entender, mas vão ter que se submeter, porque a bênção está sobre você. Quando uma pessoa abençoada está em um ambiente, as demais vão seguir ela. Por quê? Porque todos estão sedentos pelo milagre. E você vai se tornar uma voz de Deus naquele lugar. Um homem diferente. Todo mundo naquele lugar é igual. Todo mundo fala palavrão. Todo mundo está lá fazendo coisa errada. Todos estão lá fazendo coisas que desagradam, coisas feias. E você está lá na sua posição de homem e de mulher de Deus, íntegro. Você vai ter um resultado que o outro não vai ter. Os outros estão achando que estão levando vantagem, pegando coisas, levando coisas, e você vai estar lá. As pessoas que ainda não entendem a sua posição em Deus, vai te chamar de puxa-saco, vai te chamar de dedo duro, vai te chamar isso e aquilo, e você está lá. O que importa é que o meu Deus ache graça em mim aqui na terra. Deus vai fazer, mas você precisa entrar em uma situação de dizer não ao pecado. No versículo seguinte a Bíblia diz assim, versículo 11: obedeça às ordens que hoje lhe dou. Expulsarei de diante de vocês os amorreus, os cananeus, os hetitas, os fariseus, os aveus e os jebuseus. Mas tem uma condição para isso: obedeça a ordem que hoje te dou. Alguém está recebendo algo de Deus aqui hoje? Então obedeça. Ele está dizendo, todos os atrapalhos, Deus está dizendo, eu vou tirar diante de vocês. Digo, meu Deus vai remover tudo aquilo que vai me impedir de possuir a terra prometida. Olha a santificação. Quem que vai remover? É você ou é Deus? Deus. Tem uma condição, não tem uma condição? Para que os milagres inéditos aconteçam. Quem aqui quer um milagre inédito? Então obedeça. Sacrifica ao Senhor. Viva uma vida de retidão. E coisas inéditas vão acontecer com você. Você sabe que eu quero te contar um testemunho. Eu vivo isso. Na minha família, na minha casa, eu já vivo coisas que os outros ainda não estão vivendo. Eu vivo coisas inéditas. Eu já tive experiências inéditas com Deus. Eu já estou vivendo milagres inéditos em Deus. Porque eu decidi viver uma vida certa, juntamente com a minha esposa. Eu costumo dizer para os homens, você quer prosperar? Honre a sua mulher. Porque se você honrar a tua mulher, você está cumprindo um mandamento de Deus. Porque Deus disse que o homem dá a vida para a sua mulher, como Cristo deu pela igreja. Você quer prosperar em Deus? Honre a sua esposa. Trabalhe dia e noite
para fazer dela uma princesa na terra. Por quê? Isso vai refletir no mundo espiritual. Entenda. Quando você olha para a palavra de Deus, para a Bíblia, e obedece tudo que Deus está te pedindo, você pode ter certeza que Deus vai dar 1000 vezes mais para você. Qual é o nosso problema? É negar para Deus aquilo que Ele nos pede. Todas as vezes que eu nego para Deus aquilo que Ele está pedindo na palavra, eu estou dizendo assim para Ele: não precisa dar para mim aquilo que o Senhor tem reservado. Por quê? Porque eu não quero obedecer. Eu não quero obedecer. Sabe quando você fala para um filho teu, não sei se já aconteceu isso com você, você fala para o filho: olha, se você andar certo, o pai vai te dar isso. Aí ele fala: não, muito obrigado, eu quero viver assim. É assim que a gente está fazendo com Deus. Não é? Lembra, eu sou do tempo que quando passava de ano ganhava presente. Quem é desse tempo aí? Quem é desse tempo? Se não passasse, não ganhasse nada, né? Aí às vezes tinha promessa de bicicleta, tinha promessa de uma viagem, tinha promessa de uma roupa, não era assim? De um tênis, não é? Você pedia algo para o pai, ele dizia assim: se você passar de ano, eu te dou. Agora você pensa, um presente que precisava ser trabalhado para ganhar o ano todo. Isso ia cobrar de mim o quê? Empenho, dedicação, esforço. E muitas vezes eu ia ter que não jogar futebol, que era a coisa que eu mais amava fazer quando criança, porque eu tinha uma prova no dia seguinte, eu tinha que estudar. É isso que você precisa entender. O que Deus tem para nós é muito grande, é grandioso, mas tem as exigências. Versículo 12, a Bíblia diz assim, ó: tenha cuidado para não fazer aliança com aqueles que já vivem na terra, para o qual você está. Presta atenção. Diga: aliança é coisa séria. Olha para você ver. Esse povo que Deus falou que ia tirar já estava na terra. Era povo que adorava a Deus, pagãos. Tinha lá adorações, bruxaria, tinha tanta coisa, imoralidade. Esse povo praticava tanta atrocidade, que Deus está dizendo assim: olha, vocês vão entrar na terra, eu vou abençoar vocês, mas quando vocês chegar lá, não faça o que com eles? Aliança, amizade, não senta para tomar café. Porque esse povo, eles são perigosos. Aí, eu vou voltar aqui agora para a família. Quando o pai fala para o filho: olha, não vai por esse caminho não, esse pessoal aí é complicado. Não é assim? O pai está sinalizando para nós os perigos que nós vamos ter na terra. Diga: Nova Mutum é uma terra abençoada, próspera, e eu sou grato a Deus por estar aqui. Só que aqui também tem um povo que está por aí, que nós não podemos fazer aliança. Aqui está claro, ó, a fim de que eles não o quê? Se torne o que? Uma armadilha. Alguém aqui já viveu assim? Entregou o coração, começou a ser amigo, daqui a pouco aquilo virou uma armadilha? Estão entendendo? Aí, quando o seu pastor fala para você: não tenha relacionamento amoroso com quem não propaga a mesma fé, o pastor não sabe de nada. Depois que eu ganhar ele, ele vai para Jesus. Tem uns que até tira você de Jesus.
Um povo predestinado, diga eu sou, povo de Deus, predestinado a ser abençoado. Perde a bênção, porque faz aliança errada. Eu disse para você no começo do culto, não se ofenda. Eu já te preparei antes. Amém? Às vezes a pessoa nasceu predestinado para brilhar, nasceu predestinado para ser rico, nasceu predestinado para ter um casamento de sucesso, nasceu predestinado para prosperar, para possuir, e aí por conta das alianças erradas, está andando dentro de cavernas escuras. As alianças erradas te levam você para o buraco. Mas a pessoa é legal, apóstolo. Vai? Não, porque é amigão. Vai. Amigo de verdade te chama para Jesus. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega ao Pai se não ser por mim. Se você tem amigo que não te leva para Jesus, anátema. Maldição. Se você está conhecendo uma pessoa que está te fazendo propostas indecentes, anátema. Jovens, se você está conhecendo pessoas que estão te tirando da presença de Deus dos cultos, anátema, seja anátema. Porque Deus é santo e Deus quer se relacionar com um povo santo. Irmãos, pecadores todos nós somos, amém? Mas eu preciso odiar o pecado. Eu preciso ficar triste quando eu falho. Você tem esse sentimento quando você falha, você fica triste. Tem gente que até chora, puxa, por quê? Deus está falando, cuidado com esse povo, cuidado, não tenha aliança com eles, porque eles vão se tornar para vocês o que? Sabe aquela coisa assim que quando acontece, fala, bem que o meu pai me falou. Já aconteceu assim? Bem que a minha mãe me avisou. Eu caí numa armadilha dessa. Minha mãe falava todos os dias, filho, esse povo que você está andando, filho. Não, mãe, a senhora é careta, o tempo da senhora era um, o tempo meu é outro. E eu entrei num buraco, que depois quem foi jogar a corda para me tirar foi ela. Entenda, preste atenção, aquilo que é certo vai ser certo hoje, amanhã, daqui 1000 anos, e aquilo que é errado vai ser errado hoje, amanhã, daqui 1000 anos. Por isso que a Bíblia diz que Deus é sim, sim, e não, não. Amém, queridos? A alma de vocês ainda estão aí? Porque o intuito desta noite é ajudar você. O intuito dessa noite é o anjo do Senhor vir com uma corda na mão e te tirar do buraco. Eu não sei qual é a área da sua vida que você está precisando desse socorro. Entenda. A Bíblia diz no versículo de número 13, a Bíblia diz assim, ó. Ao contrário, derrube os seus, para quê? Diga um homem, uma mulher, obediente, que tem vida de santificação, não aceita que ninguém levante altar de maldição para consagrar demônios na sua casa. Porque esta terra era a casa do povo de Deus. Deus estava levando esse povo e dizendo, eu darei a terra para vocês. Lá tem uns altares, não tem altar? Meu irmão, você só vai cultuar em altar que não é consagrado a Deus se você quiser. Diga altar da fofoca. Eu vou usar esse porque esse é o mais clássico. Aí você tem um amigo, diga um amigo, aqueles amigos que
que venha trazer fofoca. Eu tenho um babado para te falar, não quero, porque eu não uso babador. Não, porque eu preciso te falar. Não levante esse altar da fofoca na minha vida. Ok? Uma pessoa está cometendo algo errado e está colocando você no meio. Você tem que ser homem de Deus e mulher de Deus para dizer assim, ó, eu vou te deletar. Eu vou te bloquear no WhatsApp. Eu não quero mais conversa com você, porque isso fere os meus princípios de fé. O porquê que a gente não é abençoado? Nem sempre eu não sou abençoado porque eu estou cometendo. Muitas vezes é porque eu estou dando o quê? Guarita para pecador. Diga, altar de calúnia. A pessoa chega em você e fala assim, olha, o fulano, não sei o quê, você tem prova do que você está falando? Não, porque eu ouvi falar, não quero saber. Derruba esse altar agora. Na minha casa esse altar não vai ser levantado. Tem vários altares que precisam ser derrubados. Uma proposta, alguém que você está tendo relacionamento, vem levantar um altar de prostituição com você. Você vai falar negativo, porque o meu corpo é santo. Amém ou não? Propostas indecorosas. Deus estava falando, ao contrário, derrube os seus altares, despedace as suas colunas sagradas e corte os seus postes de Acerá. Meu irmão, um homem e uma mulher que quer fugir da coisa errada para viver os milagres extraordinários e inéditos, tem que derrubar os altares. Não pode aceitar, porque o que mais nós estamos vendo hoje é dizer, isso está comum, não é isso? Mas para o povo de Deus não pode ser comum. O povo de Deus, ele tem que continuar com essa questão da fidelidade, da santificação. Não está certo. Não, pai, porque lá todo mundo faz, lá faz, mas aqui não. Não, porque lá na escola até o professor falou que é normal, para o professor pode ser normal. Agora para nós não. Porque nós temos aqui um altar de santificação e adoração. Não normalize aquilo que Deus condena. Amém, queridos? Então, preste atenção. Eu quero viver, diga, eu quero viver os melhores milagres, coisas extraordinárias. Só depende de mim. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus e aplauda Jesus bem forte. Olha o que ele diz mais aqui, versículo 14, e aqui nós vamos orar. Nunca adore nenhum outro Deus, porque o Senhor, cujo nome é zeloso, é Deus zeloso. Ele está dizendo, não tem acordo, tá? Eu sou zeloso. Não tem acordo. Nós vamos ter que andar em conformidade com a palavra e na obediência. Amém? Andar em conformidade com a palavra e com a obediência. Se eu quero viver uma vida extraordinária com Deus, se eu quero ver milagres extraordinários, eu profetizo que antes que o mês de março acabe, você vai viver milagres inéditos na sua vida. Porque você vai derrubar os altares de maldição e levantar os altares de santificação. Os altares de santificação serão levantados na sua vida. A única exigência para viver tudo isso e para ver tudo acontecer é obediência e santificação. A única exigência de Deus é você dizer não para aquilo que está errado, mesmo que doa. A dor de hoje vai atrair o meu milagre de amanhã. A minha lágrima por dizer não hoje vai me proporcionar uma grande colheita amanhã.
não se contamine em altares levantados de coisas estranhas que não agradam a Deus. O que o Senhor quer e espera é um povo que se santifica para se relacionar com Ele. Noé, em um tempo de uma geração perversa, Deus achou graça em Noé. E aconteceu tantas coisas boas na vida de Noé. Não se permita, hoje, a partir de hoje, relacionamentos com o altar estranho você vai derrubar. Amizades que têm se tornado armadilha para você, você vai derrubar. Você quer que uma pessoa que tem comportamento estranho e que tenta só te levar para o errado, você quer que essa pessoa, ela se afaste? É só você falar para ela assim, ó, vamos para a igreja? É simples? Não é simples? A pessoa te liga todo dia, te manda mensagem todo dia com palavras bobas e aleatórias. Aí essa semana você vai mudar com ela. Essa semana você vai falar assim, eu preciso te contar uma coisa. Aprende, crente. Aí ela vai ficar instigada, porque já está no hábito de fofoca, de coisa. E aí ela vai ficar, o que aconteceu? O que aconteceu? Conta logo. Depois do almoço eu te conto porque está corrido. Aí quando chegar o horário depois do almoço, você não manda nada. Ela vai te mandar, porque ela está acostumada. Porque você já acabou com o dia dela. Que ela está curiosa agora. Aí quando for lá para as 3 horas da tarde, quando ela já te mandou um monte de mensagem, você responde, eu preciso te contar uma coisa. Ela vai falar, conta logo. Aí você vai dizer, Jesus te ama. E eu preciso te levar para a igreja comigo. Quarta-feira tem culto profético. Eu preciso que você vai, porque Jesus te ama, e eu também te amo, e Jesus te ama. Não, mas eu queria falar, não, eu só tenho isso para falar para você, Jesus te ama. E quando ela vir tentar de novo, você vai falar, Jesus te ama, vamos para a igreja comigo. Meu irmão, se você fazer 3 vezes, esse demônio não sair, ela vai se converter. Agora se o demônio não sair, ela vai até te bloquear. Porque eu tinha tantos amigos. E aí o dia que eu fui para a igreja, todo mundo falou assim, até quando? Até da minha família. E eu era uma pessoa muito difícil. Até quando? E foi esse até quando? E até quando? E eu tinha vergonha de carregar a Bíblia. Eu levava a Bíblia escondido. Porque no meu tempo não tinha essas coisas assim maravilhosas. Celular com Bíblia. Não, era Bíblia física. E uma Bíblia ainda com aquelas traduções mais difíceis do mundo. Que para você entender alguma coisa dá um trabalho, só pela misericórdia. E aí um dia eu coloquei a Bíblia debaixo do braço. Eu assustei até a mim mesmo. Então entenda que quando você se santifica e anda na luz, quem está nas trevas e aceita a luz se converte, mas quem não aceita, desaparece. Meu irmão, tem muitos altares na sua vida que precisam ser derrubados para você receber os milagres inéditos.